Portanto, o que são no mundo? Aparentemente tudo são, e verdadeiramente nada são. Verdadeiros cegos de olhos abertos que vão falando serem certos, como coisa que fossem de uma natureza direita, de uma consciência direita, como coisa que fossem puros, limpos e perfeitos. O desequilíbrio e a inconsciência. A consciência do viril humano sofredor é uma consciência de miséria e de dores, mas muitos se baseiam a dizer que fulano não tem consciência. Se a tivesse, não faria o que faz. Papagaios que aprenderam a falar em consciência, por verem os demais falarem, pensando que estão muito certos, e fazendo um papel ridículo e vergonhoso para quem conhece a vida. Então, pergunta um infante, e como podemos deixar de ser assim, tão desequilibrados em relação ao astral superior e principalmente ao racional superior? Digo eu, é preciso ler muito e não pouco, ler muito essa escrituração racional para irem sendo imunizados integralmente. Aí então, essa vossa consciência falha de animal selvagem desaparece e fica a verdadeira que é a racional. Consciência racional que costumam aí no mundo chamar sem saber. Existe o subconsciente e este é superior à consciência. Então diz o subconsciente, mas a palavra é imunização racional. E sabem que na imunização racional não há hierarquia. Uma vez imunizados, são todos iguais. No subconsciente, há superioridade entre um e outro. E sendo a imunização racional uma coisa natural, todos vão ser imunizados e todos passarão a ser iguais. Isto é uma advertência para quem pensa que a consciência é uma coisa sólida e perfeita. E no examinar das coisas, vê-se que de sólida não tem nada e de perfeita muito menos. Então diz o infante, de que vale vivermos assim? Respondo eu, não vale nada, porque do nada surgiram, nada são e em nada se tornarão. Portanto, dão tanto valor a tudo que nada vale, por estarem embriagados, iludidos e traindo-se a si mesmos. A vida se resume numa rasura de descompreensão, e os viventes, na mesma hora em que estão se compreendendo, descompreendem-se. Quanto mais não seja, vivem compreendidos por uns tantos e depois ficam descompreendidos pela rasura da vida, pelos eflúvios dos epopérios, pelos crisântemos murmurantes, pelas grinaldas de fraudes criadas sem limites que subjugam os seres a viverem assim estupidamente. E assim, em todos os meios, tudo vive na pálida empáfia e estúpida vida de Cleopantomas. Cleopantoma quer dizer, criados com autoridade para chegarem à maioridade sem ter o tirocínio das verdadeiras coisas, para poderem viver sem se aborrecer. Onde existem os aborrecimentos, existe o atraso. Onde existem os queixumes, está o atraso e o sofrimento. O que vale o vivente se aborrecer hoje, se amofinar tanto e daí a pouco estar alegre e contente? Quem se aborrece é um atrasado, é um Cleopantoma. O vivente que aprende a não se aborrecer é um vivente com muito equilíbrio racional. E o vivente que por tudo se aborrece é um desequilibrado, é uma fera, é um mal educado, com título de civilizado, sem o ser. Portanto, o vivente inteligente, o rei dos sábios, não se aborrece nunca, por coisa alguma. O vivente medíocre se aborrece por tudo e sofre as consequências de sua mediocridade. O vivente que tem equilíbrio racional não dá importância ao medíocre, ao que faz e ao que este diz, e sim encara o medíocre como ele deve ser encarado. Vejam, portanto, que o mundo está tão longe do equilíbrio racional, e por isso vivem como feras em desentendimentos, sem saberem o que fazem, sem saberem que tudo isto não adianta nada. E assim, a consciência sempre desfavorecendo o vivente. Se fosse tudo profundamente dominado pela consciência, está visto, está claro, que não haveriam injustiças. Se existisse consciência, não haveria ganância, ambição, nem traição. Onde está a consciência dos povos? Em lugar nenhum, pois uns querem ser melhores que os outros, mas todos são iguais. Não há consciência. Consciência existe apenas no nome para iludir os atrasados que não enxergam, pois se consciência existisse, amariam o próximo como a si mesmo. Portanto,
A consciência do vivente é um arranjo dos fantasiados, dos Judas, para que com essas cabalas triunfem com o seu modo desejado e vençam assim com suas conveniências e seus pontos desejados. Onde está a consciência dos filósofos, das filosofias riquíssimas, possuidoras de inúmeras toneladas de ouro e brilhantes, e que não socorrem o pobre que morre na miséria e sem conforto? Que é da consciência, afinal? Está provado que não existe, e quem fala em consciência não sabe o que diz. Os reinos da bicharada: céu, terra e água. Os 3 reinos da bicharada que vive nesse vasto e grande dilúvio de fogo que aí surgiu, que aí está e que ninguém nunca soube definir, nem divulgar o porquê de assim serem como são e do mundo ser como é. Esses 3 reinos que se coadjuvam para encremação, fazendo viver todos dentro desse planalto, sem saberem por que musas vivem com esse solitário do mundo, no reinado do fogo. O sangue nas veias representa o fogo dentro do corpo. Os viventes são filhos do fogo, e por isso esse mundo é de sofrimento, desde que nasce até a extinção da vida. Tudo pega fogo, tudo se queima e tudo se acaba. Os 3 reinos, céu, terra e água, dependem de outros 3, sol, lua e estrela, para formar as multiplicações dos seres, e desses seres se conta mais um reino. Então, todos juntos formam as 7 partes do porquê assim são, mas os povos, olhando para o conjunto desses 7 reinos, ficaram sem saber como tudo isso gerou, nasceu, cresceu e refloresceu. Vivem todos nessa faina de aventureiros, como uns descoordenados de si mesmos, esquecendo o que são, julgando serem o que não são, convencidos pelo esquecimento de que tudo isso é uma fonte de perdidos em um inferno singular. E por isso, ninguém nunca apurou, nem podia apurar, por que há isso no mundo, por que há essa formação assim. Agora eu, o racional superior, dando a conhecer a todos o princípio e o fim desse mundo, e de todos e de tudo, de onde saíram e por que saíram, de onde vieram, como vieram e para onde vão. O mundo aproxima-se de suas últimas fases de decadência sobre todas essas teses, que em vez de trazerem melhorias, somente trazem tudo de mal a pior, a ilusão traindo todos, a aparência também, e todos nesses jogos de dores, flagelos e desassossegos de todos os tamanhos, de todos os jeitos, vivendo aí nesse inferno, sujeitos a tudo e encontrando só sofrimento, e cada vez mais sofrimento. E eu, o racional superior, com esta escrituração, levando a todos a libertação do jugo amargo por meio da imunização racional. Agora pergunta o vivente: o que é isto? O que é imunização racional? Como é? Como não é? Leia do princípio ao fim e saberá tudo, tintim por tintim. E assim, aos filhos do fogo, que são todos os seres, é preciso lembrar sempre de onde tudo isso surgiu. Astrologia. A imunização racional nasceu no Brasil. O prematuro bem é para todos aqueles que o procuram encontrar, e o mal também é encontrado quando o procuram. A vida não é só a base do mal. A base do mal atinge apenas os desabrigados da força suprema a tudo e a todos. A força suprema é a base dos viventes, que tem seus sigmas e seus planetas de grandes influências. Por isso brilham um certo tempo, mas depois, por não compreenderem o além e não procurarem a base invisível, começam a surgir coisas desagradáveis em suas vidas. E por melhor que estejam, passam de mal a pior. Como aí no mundo existem ricos sem sossego, milionários e pessoas altamente bem colocadas, sem terem sossego algum, pois no dinheiro não estão todas as coisas que o vivente precisa para a marcha equilibrada de sua vida. Se o dinheiro desse saúde, os ricos não perderiam, como uma infinidade de outras coisas que são atingidas na vida quando o vivente as tem em seus sigmas e seus planetas. A influência do planeta e do sigma, que são pertences da vida, é fruto de um estudo nascido na Arábia feita pelos sábios de outrora. A Arábia é um país de muitas lendas, de muitas histórias e de muito romancismo, onde existiram noutros tempos castelos de ouro e de mármore,
Castelos estes que, com o decorrer do tempo, foram sendo demolidos e os povos adotaram novos sistemas, mas não há, ainda hoje, quem não aprecie o passado da velha Arábia com suas histórias, seus contos e romances do passado. Existiam sábios nascidos na Arábia, veteranos conhecedores de astrologia, que procuraram o mapa da vida que todos trazem nas mãos e, com a lapidação da ciência astrológica, começaram a prestar atenção nos astros por muitos e muitos séculos, notificando seus movimentos e botando o nome de planeta e sigma. Este estudo foi se espalhando por toda a Ásia, tornando-se depois conhecido universalmente. Naquele tempo, a ciência era toda natural e se comunicava com os astros naturalmente, adquirindo o vivente dessa forma tudo o que precisava. Os sábios provaram então a cada pessoa o porquê do seu nascimento, o que tinha que ser, o que se passava na vida e o que iria passar na vida de cada um. Com a passagem do tempo, esta ciência que imperava outrora para guiar a todos foi ficando para um canto, e as novas gerações criando novas ciências e abandonando o conhecimento de astrologia. Naquele tempo, o ensinamento era só este, e com o tempo os viventes criaram o novo alfabeto que usam até hoje e que acham melhor. Deixaram o alfabeto verdadeiro, que é o de astrologia, onde o vivente encontra a sua vida toda, como é, como não é e como tem que ser. Este é o alfabeto nascido em outras eras, quando todos sabiam por que nasciam, o que tinham que ser na vida e o que lhes aconteceria até o dia de sua morte. O progresso e o modo de se entenderem era completamente diferente. As novas gerações começaram a inventar alfabetos novos, surgindo daí todos os embaraços que existem no mundo. Os viventes mais felizes do mundo não são aqueles que são governados pelo seu sigma ou pelo seu planeta, e sim os que são governados por outra parte diferente deste vácuo, que é a parte racional. A parte racional é que governa todos os planetas. Sua força sempre foi por cima deles todos, e o estudo de astrologia, que era um estudo adiantadíssimo para se regular em outrora, não tinha valor algum em relação à força da parte racional. Valia apenas para o vivente saber por que nascia e os andamentos da vida. Era muito bom para libertar os povos. Era mais adiantado do que esse sistema, esse alfabeto inventado pelo homem da Terra, que aí ficaram bichos de uma vez. Inventaram esse alfabeto para verem se podiam evitar ou cortar coisas que deviam se passar. Nesse tempo não havia Deus na Terra. O Deus era o Sol e a deusa era a Lua. Acima de todos esses conhecimentos está a força da parte racional, que não cumpre caprichos de planetas nem de sigmas, porque está subjugada à parte superior, e os planetas cumprem assim o que essa parte superior quer. Naquele tempo as orientações eram outras, começando por botar nomes nas coisas que vinham nos astros, iniciando assim o abecedário. Por exemplo, Júpiter uma letra, Saturno outra letra, Vênus outra letra, e cada planeta uma letra, e cada sigma um número, completando esse alfabeto para se entenderem por ele, como até hoje se entendem. Entretanto, o alfabeto da astrologia era muito melhor do que esse que inventaram e adotam até hoje, porque, com os conhecimentos astrológicos, todas as pessoas se conheciam umas às outras. Para um conhecer o outro, não precisava perguntar quem ele era, bastava-lhe apenas pedir para que o deixasse ver a mão. Sabia com quem estava falando, que idade tinha e o que estava passando com a pessoa e o que iria se passar em sua vida. Era um alfabeto muito melhor, como melhor era também o modo de viver, pois todos se conheciam e conheciam uns aos outros. Este alfabeto com o tempo veio caindo, e os viventes quiseram ver se poderiam viver melhor ainda do que viviam. Começaram com os inventos, sabendo que iam para pior, pois a melhora procurada é como estão vendo aí no universo. Este alfabeto astrológico é muito fácil para quem quer aprender. Eu não ensino aqui, porque é um alfabeto antigo e o que impera atualmente no mundo é outro. Tudo isto é para verem como foi a evolução do mundo. Quantas coisas já se passaram que nem vale a pena comentar. Entretanto, surge agora aí no mundo a imunização racional. Nasce no Brasil
a imunização racional para as novas gerações que, quando chegarem aí nesse mundo, a adotarão por ser ela uma compreensão só e por serem todos por um e um por todos. O que é este um? É o racional superior. Tudo isto é para chegarem à conclusão que a vida é boa e não é só o mal que impera. O bem também impera. O mal só impera com os maus que acabam mal. O bem impera com os bons que acabam bem, por terem em si bem administrado pelo Ser Supremo a tudo e a todos. Portanto, o que é um planeta? Planeta é um vivente dos astros com sua vida e com sua força, estando nessa força a sua influência. Desta forma, quando o vivente nasce, este ou aquele planeta está com a sua influência sobre a Terra. O vivente recebe a influência dele. Se a influência é de Marte, o vivente sofre muito, pena muito. Se a influência é de Júpiter, o vivente sofre menos. Se é Aquário, menos ainda. E assim sucessivamente. O que é o sigma? O sigma é a pedra ou metal que o planeta adota e onde tem toda a influência, que é um número, sendo a letra o planeta. E por isso, cada pedra com o seu planeta, cada metal com o seu planeta. E assim, os vegetais, os animais e tudo o que existe no mundo, pois até para fazer uma plantação é preciso escolher o planeta. Muitas vezes o vivente pensa que traz chuva, planta, e o planeta que vem é seco e tudo morre. Muitas vezes a lua promete chuva e não chove, e outras não promete e faz chover. Os planetas imperam com grande furor no mundo, existindo os que indicam seca por muito ou pouco tempo. Por isso, quando outrora se guiavam pelos planetas, viviam muito melhor. Os homens eram mais caprichosos e as mulheres também. Procuravam com que seus filhos nascessem sob as influências de planetas bons, havendo alguns que se descuidavam e tinham filhos ruins, que nasciam para incomodar os bons. Muitos chegavam a matar os filhos quando esses nasciam sob as influências de planetas ruins, por descuido nas suas relações. Outros tinham pena de matar e deixavam que eles sobrevivessem, embora sabendo que iriam dar muito trabalho e ter um sofrimento enorme no mundo. Está aí o conhecimento dos primitivos alfabetos que surgiram no mundo, onde existiram diversos, mas o melhor foi o de astrologia. Com o alfabeto de astrologia, o povo se compreendia e governava melhor. Com o alfabeto que impera até hoje, só se vê no mundo um progresso de martirizados e sofredores. É um alfabeto todo complicado que deu a todos essa mania de melhorar e tudo cada vez piorando. Hoje olham o alfabeto que está nas palmas das mãos para todos esses traços, todos esses riscos e todos esses pontinhos e nada sabem decifrar. Tudo isso tem seus dizeres e os viventes não sabem decifrá-los. Então, com o saber nas mãos, com a vida toda traçada na palma das mãos, que é o alfabeto astrológico, e sem saberem o que dizer. Não é que todos nasçam broncos, como costumam dizer, e sim por culpa dos povos de outrora, que são os mesmos de agora, e não continuaram com o alfabeto astrológico, que bem adiantado estava em seu progresso. Tão bonito o vivente olhar para as palmas das mãos e saber por que nasceu, saber tudo o que tem que se passar, o que tem que ser na vida, não adiantando fugir daquilo que está escrito em suas próprias mãos, saber toda a sua rota futura, o dia e a hora de morrer. Tão bem que todos poderiam viver, mas as novas gerações de outrora, com a mania das descobertas, com a mania das experiências, com a mania de quererem coisas ainda melhores, deram início ao alfabeto que ainda hoje adotam. E em vez de ensinar o antigo, ensinaram esse, desviando-se do certo para o torto. A culpa é das gerações de outrora, que tudo podiam saber até chegarem ao auge. Se nasciam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, podendo se guiar pelo mapa da vida que está nas palmas das mãos, que dá a todos a carreira que devem seguir, o lugar que devem morar, a fortuna, a riqueza e as passagens irremediadas. Os ambiciosos e gananciosos que tinham vontade de serem ricos, mas o alfabeto mostrava que seriam remediados. Os outros a que o alfabeto dizia que tinham que ser músicos,
mas não queriam ser músicos. Queriam que a ciência fosse feita de acordo com tais vontades de quererem ser aquilo que não nasceram para ser. Então, esses desgostos é que foram tratando de organizar outra ciência e outro alfabeto, para que por meio deles pudessem dar expansão às suas vontades. Debalde foram os esforços desses ditos que não se conformavam com os seus destinos dados pelo alfabeto astrológico. Então, não quiseram guiar-se pelo direito, que é a mania de muitos, e seguiam pelo torto para suas conveniências. Isto foi o que se deu outrora. Nem todos se conformavam com a descrição do alfabeto que traziam nas palmas das mãos. Por exemplo, o alfabeto dizia que não podia viajar por isso ou por aquilo, teria que permanecer no mesmo lugar. Mas como a vontade do vivente já era outra, ele não se conformava com a vida que tinha que levar. Outro, que não tinha muitas posses, tratava de se elevar para dar expansão à sua vontade e errava completamente. Eis porque as novas gerações desse tempo vieram modificando tudo, e os que hoje conhecem lamentam. O alfabeto astrológico foi desvirtuado devido às vontades e os caprichos inconfessáveis, a ganância, a inveja, o ciúme. É por isso que vivem aí no mundo todos iguais a bichos, aprendendo sempre e não sabendo coisa alguma, com o mapa na palma das mãos, mostrando a trajetória da vida, a alegria e a tristeza, enfim, tudo o que o vivente precisa saber para viver direito. É a tal mania de ninguém se conformar em ser pequeno. Todos querem ser grandes, ninguém se conforma em ser pobre, todos querem ser ricos, ninguém se conforma em estar por baixo, todos querem estar por cima, por causa de seus caprichos, sem saberem que estão com o mapa da vida nas palmas das mãos, indicando toda a trajetória que terão que passar. Portanto, não foi a natureza que fez todos serem ruins nesse mundo, pois ela deu o mapa da vida, com os números e a gramática perfeita, para que se guiassem por eles e vivessem bem, mas os povos de outrora, por seus caprichos inconfessáveis, não quiseram saber disso e criaram um outro alfabeto, de acordo com as suas conveniências. Está provado que se todos sofrem, a culpa cabe aos viventes de outrora. Hoje, ainda muitos estudam o mapa astrológico e fazem até fortuna, anunciando a qualquer um o passado, o presente e o futuro, muito certos pela leitura do mapa que aprenderam a ler no verdadeiro alfabeto. Entretanto, este não é o alfabeto que impera no mundo. O que impera é esse com que já se acostumaram e que nada vale. Razão por que, para ganhar a vida, muitos procuram o alfabeto astrológico, o mapa dos dizeres nas palmas das mãos, onde o vivente, estudando apenas metade, já pode desvendar quase toda a vida de seus semelhantes. Isto é para vos mostrar que o mundo é bom, que todos nasceram e nascem com o bem, mas não querem saber do bem e do direito, querem é saber do torto. Como todos vivem no mundo deixando o direito para viverem no errado, eis a razão da tortura ser tanta que o sofrimento da vida em certas horas se torna irresistível, ao ponto de alguns procurarem por termo a vida. O alfabeto de astrologia, dado pela própria natureza, é que deveria governar, e então o vivente saberia pela leitura das palmas das mãos qual seria a sua passagem na vida, quem o substituiria na missão que ele desempenhava no mundo, quem seria o seu substituto. Mas muitos viventes que outrora não se conformavam em não serem, pelo mapa astrológico, os substitutos daqueles que governavam, e assim, na ânsia de governar, foram procurar recursos para dar expansão às suas vontades. Inventaram então esse alfabeto que ainda hoje adotam no mundo, e daí começaram todos os desentendimentos e o desequilíbrio de tudo no mundo. Umas vezes, na família de um remediado, nascia um filho com um título expresso no alfabeto astrológico para governar e ser o substituto daquele que estava governando ou do que ainda ia governar. Os ricos tinham os seus filhos, muitas vezes não nasciam com esses dotes dados pela natureza, e não gostavam, não se conformavam, eram ricos, queriam que seus filhos fossem grandes e ricos também. Isto é para verem que desde o princípio do mundo nunca quiseram saber do direito e sim do torto, e por isso as novas gerações vieram a adotar o que era torto,
feito pelos ambiciosos e gananciosos, para poderem dar expansão às suas vontades. No Oriente ainda usam muito o alfabeto astrológico, na Índia, os hindus e mesmo na Arábia ainda se faz uso deste alfabeto. Imaginem quantas fases se passaram até o tempo atual, quando vamos passar por outra fase superior a todas e que é a imunização racional, no conhecimento que agora estou dando eu, o racional superior, com todos os esclarecimentos, tintim por tintim, do porquê de tudo, com todas as bases sólidas sobre tudo nesse mundo e fora dele. Conhecem bem a lei da transformação, sabem que tudo isso se transforma e que a transformação levará tudo para o verdadeiro setor, para a verdadeira base onde todos e tudo chegarão, que são os lugares de onde saíram na planície racional. O mundo vem há muito com suas modificações e tudo que existe no mundo se transformando sempre para pior, chegando inesperadamente agora uma transformação para melhor, que é a imunização racional. Ninguém conhece o que é a imunização racional, mas vão conhecer agora por meio dessa escrituração universo em desencanto. Então aí é que vão saber o que é a imunização racional e chegar à conclusão de que é uma das maiores descobertas do mundo. Conhecem muito bem o que é espiritismo e o que é espiritualização e todos os seus efeitos, mais ou menos. Mas no espiritismo não está a verdade. Se no espiritismo estivesse a verdade das verdades e fosse uma base equilibrada, por meio do espiritismo todos estariam bem e bem equilibrados. Mas o espiritismo, por ser uma base negativa, onde a positiva nunca foi encontrada, é que nem todos o adotam, porque embora tenha parte de verdade, não está nele a verdade necessária para dar equilíbrio aos viventes. Se desse para o equilíbrio dos viventes, já de muito o espiritismo teria derrotado todas as filosofias, todas as superfilosofias e todas as ciências filosóficas, pois já de muitos séculos que o espiritismo vem em evolução. Não é que no espiritismo não se encontre alguma coisa de verdade. Nele encontram-se umas tantas coisas verdadeiras e outras tantas não. É por isso que ele consolida a aflição dos aflitos que o procuram para dar soluções para os seus casos. Os que professam o espiritismo, os espíritas, são os aventureiros, aventurando sempre para ver se chegam a uma conclusão e nunca chegando a coisa alguma, como nunca puderam chegar, tendo sua tese como um mistério sem solução. Quem conhece o espiritismo, seja lá de que espécie for, e já frequentou todos os seus meios, desiludiu-se e saiu para não querer mais saber do espiritismo, pensando melhor e dizendo: isto é uma parte que está em experiência. Eu vou experimentar e se não tiver resultado, não tenho razão de protestar, porque é uma parte que está em experiência, onde eu vou ver se resolvo o meu caso e os meus desejos. Então, o vivente não resolvendo o que queria, o que deve dizer? Deve dizer que nem todas as experiências podem dar certo, umas dão e outras não. Por isso diz a ciência que todo o vivente tem espírito. Mas qual é esse espírito? A ciência diz que os viventes têm espírito porque todos eles vivem em experiências, na incerteza de tudo, errando mais do que acertando. No entanto, a parte racional ninguém conhece, a imunização racional ninguém conhece. É uma coisa que nunca veio ao mundo, a não ser agora, pela primeira vez, e muitos, por não conhecerem, interpretam-na de acordo com o conhecimento que têm do espiritismo e dizem: isto é espiritismo racional. No entanto, eu vos digo, espiritismo racional é uma coisa, imunização racional é outra muito diferente. O espiritismo racional é uma filosofia arranjada pelos espíritas, pelos filósofos, que adicionaram a palavra racional para dar valor à ciência. E então, o vivente, para conhecer o que é espiritismo racional, tem que ler os livros feitos pelas opiniões dos cientistas espíritas, que chamam de espiritismo racional, como quem diz que nesse espiritismo está a pureza, que nessa ciência está o que é puro. Para não dizerem puros, dizem racional, que é a mesma coisa. Agora eu pergunto, qual é a pureza encontrada no espiritismo racional até hoje? Nenhuma. É igual a todos os espiritismos, mas como querem diferenciar dos outros, deram-lhe o nome de racional, espiritismo racional. Não confundam imunização racional com espiritismo racional.
Ninguém no mundo conhece a imunização racional. Conhecem só o espiritismo racional, que se baseia na ciência para dizer que é mais puro do que os outros. Praticam o espiritismo racional da mesma forma que se pratica qualquer outro tipo de espiritismo. Usam o nome racional, que é o nome mais puro dos puros, para fazerem crer que o espiritismo racional é a verdade. Mas para que provassem e comprovassem tudo isso, era necessário que, de fato, aí estivesse a verdade. No entanto, no espiritismo racional, tudo fica sempre misteriosamente. Conserva-se tudo misteriosamente, por ser uma ciência obscura, cheia de dúvidas e vacilações. Onde está aí o racional que quer dizer pureza? Em lugar nenhum, pois cada cientista pratica o espiritismo de um jeito, sem nada apresentar de racional. Racional está apenas no nome, mas verdadeiramente irracional, porque não regula, obedece sim às conveniências e os interesses de quem o pratica. Em cada meio que se procura, esse espiritismo racional é praticado de uma forma ou de um jeito, sempre diferentes uns dos outros no modo de trabalhar. Onde está a exatidão da palavra racional? Como é que chamam de racional uma ciência que nada apresenta de verdade? Apresento este nome de racional para elevar a prática do espiritismo, mas verdadeiramente continuam todos em contradições ao nome que botaram. Racional quer dizer pureza e perfeição. O racional é puro porque não desvirtua do seu ser por coisa alguma. Mas tem pessoas que chegam a conhecer o que é o verdadeiro racional e pensam que se trata de espiritismo racional, como coisa que soubessem o que estão pensando e dando opiniões contraditórias. Nesta obra trata-se de imunização racional e não de espiritismo. Aqui está o ensinamento puro e não o ensinamento podre e intranquilizador. São necessárias todas essas definições claras e perfeitas, provadas e comprovadas solidamente, para que saibam que nesta obra, Universo em Desencanto, vão encontrar toda a verdade das verdades, contada tintim por tintim. Isto é somente para acordar os confusos que necessitam ser esclarecidos de todas essas coisas, para que possam saber onde está a mentira e onde está a verdade. E assim, futuramente imperará no universo a imunização racional. Todos serão imunizados e todos viverão num mundo de compreensão. Brilhantes passos, brilhantes horas, brilhantes dias para todos os que abraçam a imunização racional. No tempo em que viviam com o alfabeto de astrologia, entendiam-se todos muito bem, porque se guiavam por esse alfabeto e não existia espiritismo, pois só depois da modificação do alfabeto astrológico é que os viventes aí do espaço se revoltaram, e a natureza também revoltada, por não quererem se regular pelo alfabeto dado por ela, começando então os viventes a serem perseguidos por forças estranhas. No início do aparecimento dessas forças, davam-nas como uma enfermidade qualquer, como um ataque, uma doença ou uma arte diabólica que na ocasião tomava conta da pessoa e fazia com ela o que bem entendia. Se todos se guiassem pelo alfabeto dado pela natureza, que aí está nas palmas das mãos de todos os viventes, não havia necessidade da influência dessas forças estranhas, porque a natureza não se revoltaria. Portanto, o espiritismo é uma parte da astrologia. Os espíritos são viventes aí dos astros, que têm influência sobre os viventes da Terra, mas não estão neles o equilíbrio de todos no mundo. Todos os espíritos trabalham de acordo com a missão que têm que cumprir, e só exercem a sua influência na Terra porque a natureza se revoltou quando os humanos deixaram de se guiar pelo alfabeto dado por ela, para seguirem aquele que inventaram para dar expansões às suas vontades. Foi isso que deu margem à revolta dos espíritos e da natureza, e esta abriu aí na Terra a porta que deu entrada aos seres dos astros, que aí estão progredindo de acordo com a educação e a instrução feita pelos viventes. O natural do mundo é torto. A ordem natural das coisas é dada pelos problemas que as coisas são. O regime natural é o regime bom, mas os atrasados levam a mal aquilo que é de natural. O que é de natural está acima de tudo, está mais do que direito. Mas adotaram o que não é natural como natural.
E por isso, eis aí as confusões, os desentendimentos, os choques sem motivo, que poderiam ser evitados se não adotassem o que não é natural como natural. Eu vos pergunto, e a nossa educação é natural? Vosso modo de proceder é natural? E eu mesmo respondo, não. O que é natural vocês encaram como erro, e o que não é como certo. Por isso vivem todos errados, e por assim viverem é que o sofrimento brilha entre todos, tragando a todos. Portanto, a vossa educação não é natural, o vosso regime não é natural. Enfim, tudo nesse mundo está fora do natural, e quem está fora do natural não tem razão de reclamar o que é natural. Sabem muito bem que a vossa educação, instrução e modo de viver é todo torto e errado. Por isso, estão aí nessa educação, nessa instrução, nesse modo de viver, onde impera a inveja demasiada, o ciúme demasiado, o estrangulamento, a ganância, a cobiça, a traição, a falsidade, a instabilidade e a insatisfação. Nunca estão satisfeitos com o que têm, enfim, todos em ruína, e a julgarem tudo isso como natural. Quando são vítimas, se queixam, blasfemam, maldizem-se e ficam enfurecidos. Eis aí o vosso natural todo torto, cheio de misérias, de desgraças e de dor. Por se basearem nesse natural é que ninguém aguenta. O verdadeiro natural condenam, e esse vosso natural, que é condenado pelo astral, aceitam e abraçam. Por isso sofrem de todas as formas e de todos os jeitos. O vosso natural é o errado dos errados, e por isso dizem que o mundo é dos errados, que o erro é admissível, porque no mundo todos erram. E assim, o natural acham feio, e o que não é natural acham bonito, mas não aguentam com esse bonito, e por isso sofrem. Então pergunta o infante, o que é natural? Natural é tudo aquilo que difere do ponto de vista dessa vossa instrução e educação, que dizem ser direito. Se a vossa educação, se a vossa instrução, se esse natural adotado por vocês trouxesse felicidade, paz e harmonia, eu estaria com todos. Mas esses vossos costumes, esse vosso natural, só traz guerras de todas as maneiras e de todas as espécies, sofrimentos de todas as formas, torturas sobre torturas, flagelos, ruínas, tudo se multiplicando de mal para pior. Todos no mundo fora do natural. Tudo isso é condenado pelo astral superior, como condenados são todos aqueles que adotam o mal com persistência. Quando se fala nas coisas naturais, vocês as consideram como um grande erro, ao mesmo tempo que, sendo os errados, dizem estar certos. Com a natureza ninguém pode. O natural vence sempre, porque o natural vive com a natureza, e não existe nada mais poderoso do que ela. Protestam as coisas naturais, e quem assim procede, protesta a sua própria felicidade. Quem assim procede, condena a sua felicidade. Quem assim procede é mais do que condenado por si mesmo. E assim, vivem os infantes numa avalanche de erros, sofrendo as consequências dessas órbitas e flâmulas, por pensarem e dizerem que quem está certo está errado e quem está errado está certo. Quem se baseia pelas coisas naturais da natureza dizem que está errado, e quem está fora dela é que está certo. Quem se baseia nessa civilização, nessa educação, nesse meio onde tudo é aparência e nada mais, só pode estar errado. Por isso sofre as consequências para muitas vezes dizerem: nós somos conduzidos por Satanás, senão não sofreríamos tanto. Ainda mais diz o infante: eu não creio que haja salvação, porque quanto mais imploro a ele, mais sofro. Se a pureza estivesse nessa vossa educação, não sofreriam os povos como sofrem. Às vezes o desespero é tão grande que pedem a morte. Portanto, sigam pelo que vos digo, pelas ordens naturais em primeiro lugar. O que é aí do vosso natural em último lugar.
Tudo é natural, só faz bem e não faz mal. O vosso natural é mau e por isso vivem sofrendo. E o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural. O racional superior e todos do astral só atendem pelos modos e métodos naturais. Por isso, vigiem as vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. Pensam que o astral admite todas essas contradições, que admite o mal como elemento de prestígio, como vocês admitem. O que é natural está com o povo do astral, e o que não é natural, o povo do astral não aceita. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado, e dentro do natural, tudo é direito. Mas por a confusão ser reinante, é que os povos adotam esses preconceitos como elementos de prestígio. E assim, vivem a duvidar daquilo do que não tem dúvida a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer, porque é o verdadeiro. O natural que adotaram como verdadeiro é que tem dúvidas a fazer. Por conseguinte, o nosso redígio não tem desses pseudos, não tem desses crimes, porque o que tem é de natural, e o natural tem tudo em forma, tudo de bom para melhor, e o que parece natural não é, tudo de mal para pior. Razão porque todos sofrem. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o grande e sofre o pequeno. As coisas naturais são adotadas por aqueles que não desejam ao próximo aquilo que não querem para si. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. É tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E sendo a natureza superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer e guiarem-se pelas regras naturais do bem fazer, para bem receber, plantando assim para si mesmo. Mas a tortura invadiu todos com essa nomenclatura enxofrosa e dolorosa, e por isso vivem todos implorando a força superior dos invisíveis do astral superior, implorando para serem contemplados do que necessitam, do que se acham com o direito, do que dizem ter direito, e por não serem contemplados, hajam a sofrer de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todos os lados, sem notarem que tudo isso é porque não adotam o verdadeiro natural. Eu, o racional superior, e todos do astral, aos obedientes tudo daremos, e os desobedientes e rebeldes não podem contar com o povo do astral, porque é contar em vão, não fazendo por onde nada feito. Não sendo obediente, não pode contar com uma corrente poderosa a seu lado para vencer os obstáculos e tudo o que precisam: saúde e sossego. Tendo saúde e sossego, é porque está contemplado de tudo, e a todos eu contemplarei mais do que merecem. Mas a obediência em primeiro lugar, porque a teimosia não dá bons resultados com os superiores do astral. E assim, todos que obedecem ao astral superior é que contam com suas soluções e que esperam ser contemplados. Devem ter sempre em mente que é preciso, em primeiro lugar, a obediência, a persistência e o modo claro e cristalino de compreender as coisas, para não fazerem confusão do que está certo, das coisas naturais. O que é natural é bom, é belo, é poderoso, porque vibra com a própria natureza, e todos dependem dela. Não há o que possa mais do que ela. Portanto, quem encara as coisas com o direito são, será sempre contemplado e estará sempre por cima do sofrimento. Deixará de carregar cruzes cheias de tormentos como muitos viventes passam a ponto de enlouquecer, vendo um instante que assim não poderão mais viver sem saber o que vão fazer da vida. São os tais teimosos e rebeldes que desconhecem as verdadeiras ordens naturais das coisas e deixando de guiarem-se por elas, para guiarem-se pelo errado dos errados, errando sempre, indo assim cada vez mais de mal a pior. Isto é para aqueles que fazem confusão do verdadeiro natural com o natural criado pelos vossos antepassados, criando assim esta confusão que estão vendo. Ninguém se entende, grandes e pequenos.
A confusão está entre todas as camadas. No mesmo instante em que estão concordando, estão discordando por causa desse natural que não é o verdadeiro. Vejam assim que estão traídos por uma fantasia, vivendo só de hipocrisia. Por isso o mundo tornou-se uma casa de loucos. Portanto, não se baseiem nas coisas do mundo, porque quem assim procede sofre muito, e os que reconhecem esse grande erro vencem pelos métodos naturais, atingindo tudo que desejam. Todos são irmãos, mas vejam como vivem, uns contra os outros. Se o natural fosse esse que todos adotam, viveriam muito bem e felizes, mas por a natureza não ser esta, que adotam como verdadeira, é que a infelicidade é guia de todos. Isto é uma prática comum e do que deve ser, e não do que querem que seja. As badaladas do astral são para todas as cabeças, tocando o sino para uma chamada àqueles que faltam com o primordial que é obediência ao astral superior. As virtudes de um bom navegante são muitíssimo elevadas, multiplicadas, todas se consumando comprovadamente, solidamente, multiplicadamente cada vez mais. Portanto, os bons navegantes, sempre elevados às alturas, em caminhos cada vez mais elevados, e as alegrias, as glórias, as riquezas sempre se multiplicando. O dever de todos os infantes, de ambos os sexos, é fazer por onde, em benefício próprio, para que tudo de bom, com o decorrer dos dias, lhes venha às mãos. O que precisam, o que desejam, o que imploram e muito além ainda, que faz por onde esse caminho tudo brilha, tudo reluz, em multiplicações de glórias sucessivas, trabalhando assim em benefício de si mesmo. Qual é o trabalho? A obediência, a persistência, a calma, a simplicidade. Ser benfazejo e prudente em todos os pontos de vista. Não adianta coisa alguma o vivente ser insolente e imprudente, pois torna-se um perturbador de si mesmo pelas ideias incompatíveis com as normas que eu aqui exponho. A ordem natural das coisas tem diversas características. O que nasceu para ser alto, a natureza o leva ao seu lugar alto. O que nasceu para ser baixo, a natureza deixa no seu lugar baixo. O que nasceu para ser pequeno, raquítico, a natureza só lhe proporciona essa finalidade e nada mais. Estes são os pontos naturais que vibram com a natureza. São espelhos para todas essas imensas grandezas, para todas as interpretações dos seres, dados pela formação dos insaciáveis, que fazem com que o vivente nunca esteja satisfeito com o que possui. Se é alto, quanto mais alto está, mais alto quer ficar. Se é pequeno, também quer ser grande, e eis aí as lutas e as confusões. É magro, quer ser gordo, é gordo, quer ser magro. É pobre, quer ser rico, é rico, quer ser cada vez mais rico. Enfim, são insaciáveis em tudo. Seres indolentes pela própria natureza, desequilibrados. E por isso são assim. Se fossem equilibrados, não seriam assim, precisando notar que, em relação à natureza, até um certo ponto de vista são iguais, e sobre outro ponto de vista são diferentes. Eis a razão dos viventes só serem aquilo para o que a natureza os fez, para serem aquilo que a natureza quer, e por isso dá-se o caso de muitos viventes completamente analfabetos possuírem grandes fortunas e conquistarem grandes riquezas, e outros que estudavam para adquirir riquezas e sempre na miséria. O vivente tem que ser aquilo que a natureza quer e não o que ele quer. O vivente quer ser rico, mas a natureza o fez para ser pobre, e luta toda a vida de todos os jeitos, de todas as formas, e sempre pobre. E outros que a natureza fez para serem ricos não precisam lutar, e a sua riqueza é resolvida naturalmente, sem sacrifícios. Há também os que não nasceram para ser ricos, mas fazem por onde, se sacrificam e ficam ricos. O que acontece? A natureza toma-lhes tudo. É a mesma coisa que o vivente procurar ser bonito. Vai para o instituto de beleza e acaba ficando bonito. Mas quando deixar de frequentar o instituto, vem a ficar mais feio do que era. Observem que as pessoas que não nasceram para serem ricas acabam sendo, e no fim, terminam pobres.
Agora dizem: maus negócios. Sim, empobreceram por este ou aquele motivo, mas sempre motivos feitos pela natureza, pois todos são dominados pela natureza e feitos por ela. Isto é que são as coisas verdadeiras e naturais. Quando a árvore nasce para ser pequena, se crescer demais, cai, porque a árvore que nasce para ser grande já traz à sua construção as raízes próprias para resistirem a todas as intempéries. E a pequena que tem a sua natureza feita de acordo com o seu tamanho. Assim, são essas variações entre os viventes, querendo muito serem o que não nasceram para ser. O vivente que nasceu para ser bom é sempre bom. O vivente que nasceu para ser mau é mau sempre. A árvore que nasceu para dar espinhos, dá espinhos sempre. E tudo é assim. Então diz o vivente: que infelicidade daqueles que nasceram para ser pobres. Não é infelicidade, é sim o fator natural. O fator natural é aquilo que tem que ser. Por isso, a noite é noite e o dia é dia. O sol é de um extremo, a lua de outro, a terra de outro e a água de outro. Os extremos são todos diferentes e, por isso, cada qual tem seu signo. Os que têm o signo do sol são muito felizes. Os que nasceram com o signo da lua são infelizes. Os que nasceram com o signo das estrelas, mais infelizes, e os que nasceram com o signo da terra, mais infelizes ainda. E assim, cada qual com seu planeta, com seu signo, cada qual vivendo de acordo com a sua formação natural, feita pela natureza. A vida é de sonhos e ilusões. A vida é de sonhos e por isso todos vivem sonhando com a vida. E os sonhos são tantos que a esperança é a última que morre. Sonha o rico, sonha o pobre, sonham todos. A vida é um sonho. Sonham que tem vida e de uma hora para outra acabou-se o sonho e perdem a vida. Quer dizer que sonham ter vida, que estão acordados. Acordados? Acordados estão todos aqueles que conhecem a base racional. Estes sim podem dizer que não sonham. Sabem de onde vieram e para onde vão. Conhecem o princípio e o fim das coisas e de tudo. Conhecem a verdadeira vida e a vida ludibriadora, cheia de sonhos, proporcionada do nada e que ao nada voltará. E assim, essa série de sonhos que todos mantêm e que sonha desse jeito, vive inutilmente. Os sonhos são tantos e as ilusões são tantas que os viventes chegaram a um certo ponto na vida e ficam desiludidos de tanto sonhar, sem saberem o que lhes adianta viverem no mundo desse jeito. Enquanto o vivente sonha e leva a vida cheia de sonhos, vai muito bem. Mas depois que se desilude dos sonhos, é que reconhece o valor e o prestígio do sonho. E verifica que tudo só tem valor para quem está sonhando, como todos sonham, dia e noite. Então, para que o vivente deixe de sonhar, deve procurar conhecer as bases reais do que são as bases racionais ou o racional. Nada são, mas sonham que tudo são. Aí é que estão os flagelos e as desilusões. Por sonharem de olhos abertos, todos são mortais, e por isso sonham que têm vida, mas não passam de sonhos, porque morrem. Acabam-se os sonhos que vivem enquanto estão com vida. Se não estivessem sonhando, não morreriam. Mas por a realidade da vida não ser esta, é que tudo é passageiro. Basta a vida ser um sonho para ser passageira. Tudo é bom, tudo é belo, e nada presta, nada vale. Aparentemente, tudo vale, tudo presta, tudo é bom, e verdadeiramente, tudo ao contrário. Por quê? Porque quem sonha não sabe o que está fazendo, e só depois que acorda é que dá pelo sonho. O desconhecimento dos invisíveis. A vida do eterno monte de glórias sempre foi e é assim. Então, pergunta o infante: por que é assim? Porque a vibração superior a tudo e a todos é a vibração invisível, principalmente a da parte racional. Portanto, o que são os viventes para a vibração invisível não são nada. Quando a vibração invisível quer, do tudo faz nada, do nada faz tudo. Do preto faz branco e do branco faz preto. Quando quer ou é preciso.
A vibração invisível está acima de todos e de tudo, fazendo de todos o que entende, principalmente quando essa vibração é da parte racional. A parte racional domina sobre todos os pontos de vista. É a força que rege tudo e todos. E os viventes esclarecidos são aqueles que conhecem mais ou menos estas coisas naturais e dizem: é isto mesmo. O vivente que não tem conhecimento disso, de si mesmo, nem das demais coisas, põe um ponto de interrogação naquilo que não conhece e interroga-se: será que os invisíveis nos governam? Será que eles fazem mesmo de nós o que entendem? Será que existe mesmo algum superior? Será que a superioridade está no mundo invisível? O vivente que aí está na Terra pensa que foram os viventes que fizeram o mundo e cai em contradição quando dizem que estão caducando, que são tapados ou rudes demais. E assim, os desmembramentos de todos os viventes são dados e feitos pelas influências invisíveis, vindo as influências do bem e as influências do mal. Vejam como no mundo há viventes apenas com a formação de humanos, mas o pensar e o proceder são de verdadeiros animais, porque são inconscientes, e um inconsciente não se concepciona bem na vida, a não ser de mal a pior. E assim vivem aí esses asas negras na escuridão, fazendo confusões por coisas e causas sem significância. Se procurarem os motivos, não os encontram. Se procurarem o porquê as confusões, não encontram. Arrependem-se e dizem: é verdade. O vivente muitas vezes perde por interpretar uma coisa por outra, e haja a dar cabeçadas. Quantas passadas dá? Cada passada é uma cabeçada. Cada passada, uma dor. Cada passada, um inferno. Isto é sempre reinante nos viventes que não sabem viver e que têm sua opinião como superior à de qualquer outro. Para todos que estiverem sob a segurança do astral superior, a segurança dos invisíveis da parte racional, os anos serão bons e justiceiros, mesmo que esses anos sejam governados pelo planeta Marte, e os que estiverem fora dessa segurança estarão expostos às desgraças, vítimas de tudo quanto é de ruim, passando por reveses angustiosos e dolorosos. O mundo há muito vem sendo regido pelo planeta Marte, e por isso o mundo vive de revoltas em revoltas, dominado pelas tempestades, pelas doenças e pelas guerras. São as revoluções dos astros e a ação dos cometas invisíveis. O planeta Saturno brigando com Marte fazem com que os efeitos maléficos dos seus fluidos desçam sobre o povo, sobre a humanidade. Os viventes que não sabem viver precisam sofrer, e por isso vem Marte para martirizá-los, para fazer sofrer todos aqueles que não conhecem, que nada querem saber, a não ser preocupar-se com as coisas materiais, obedecendo somente à matéria, sendo, por isso, os mais perseguidos por Marte, os mais massacrados e mutilados, porque a matéria é de Marte e estão em matéria os martírios cruéis e desoladores. Os viventes que são dominados pelo astral superior, pela base racional, não sofrem as influências de Marte. São felizes porque prestam obediência ao astral superior. São protegidos pelo astral superior, favorecidos pelo astral superior, pela base racional. Todos os que obedecem à base racional estão fora das influências de Marte, livres do domínio de Marte. Marte é um dos planetas mais precisos à Terra, porque sem sofrimento, os viventes atrasados não chegam aos verdadeiros lugares, pois para chegarem aí é preciso que sofram bastante, ficando mais lapidados para poderem entrar em forma e no caminho da obediência ao astral superior. É por isso que os viventes sofrem e muito mais têm que sofrer, por se basearem apenas na matéria. Quem quer o bem, que procure obedecer para ir sempre de bem para melhor. E quem não quer o bem, quem renega o bem, faz confusões com o que não existe. Renega o bem porque preza o mal, e quem preza o mal está dominado por Marte, indo sempre de mal a pior. A base racional não é encontrada em lugar algum, a não ser nesta obra. Se a base racional pudesse ser encontrada em qualquer lugar,
já teriam visto o universo em desencanto, mas nunca viram a não ser agora. Portanto, é aqui que está o racional superior. Há viventes que adotam os invisíveis da baixa atmosfera como sendo viventes do astral superior, e por não serem contemplados por eles, é que continuam a sofrer. Então, usam dizer que esse sofrimento é uma provação que estão passando e que todos no mundo passam por essas provações. Esses, assim, que adotam os invisíveis da baixa atmosfera, estão sujeitos às influências de Marte. Só não sofrem essas influências aqueles que pertencem à parte racional. Os demais, que dizem ser espíritas, seja lá de que espécie for, espiritismo científico ou espiritismo racional, estão sujeitos a Marte, entregues a Marte, pois são espíritas. Espiritismo quer dizer em experiência, na incerteza de tudo, se espetando, sofrendo e nunca concluindo o verdadeiro saber, por adotarem um caminho de experiências, e quem vive em experiência não tem certeza de si, vive uma vida de incertezas, cheia de surpresas, cheia de contravapores. O planeta Marte governa o mundo. A base racional é muito diferente de tudo isso. A imunização racional ninguém conhece, a não ser agora, por meio desta obra. E para conhecer, é preciso ler toda a descrição de princípio a fim. Os que agora estão tomando conhecimento não sabiam porque nunca leram e não podiam descrever a razão do mundo assim está. Portanto, vão ver muitas rebordosas, muitas confusões no mundo inteiro. Ninguém se compreenderá. A confusão será geral, porque Marte não dá tempo de se compreenderem. Tudo isto porque os viventes estão fora do seu natural, adotando o que é artificial. Eis a razão de ter sido criado o planeta Marte, para lhe ser entregue tudo que está fora do seu natural. E pergunta o vivente: Marte governará por muito tempo? Respondo eu: sim, Marte já governa há muito tempo, e de 7 em 7 anos a sua influência aperta cada vez mais. Por isso, o mundo cada vez pior, todos andando para trás e não para frente, o sofrimento se multiplicando para pior, até que o vivente, não aguentando mais, venha a procurar o meio verdadeiro, que está na base racional, na imunização racional. No mundo já ninguém se entende, e agora, com a influência sempre crescente do planeta Marte, tudo irá piorar, porque Marte vem governar tudo e todos, martirizar todos ainda mais, torturar até não aguentarem mais com esse modo de vida. Então, por meio de sacrifícios, ver-se-ão os viventes obrigados a procurar outro meio de viver. Marte atuará sobre todos, sem exceção de classe. Trará um castigo para a humanidade em geral. Entre os povos não há sinceridade, assim a inveja, a ganância, o ciúme e a selvageria. Não há mais confianças uns nos outros, vivem todos desconfiados. A intriga é que prevalece, como prevalece a inveja, a falsidade e a calúnia. Então, para um corretivo universal na humanidade, veio Marte para martirizar todos de uma forma tal que serão obrigados, para viverem, a procurar um outro modo mais suave. Aí então, os que merecem ser mais martirizados serão, os que merecem menos e os que merecem ainda mais terão seus castigos de acordo com esses merecimentos. Não é pagar o justo pelo pecador, pois o planeta Marte, sendo o pior que existe, veio para acabar com a injustiça universal, onde paga o justo pelo pecador em virtude da ganância, da inveja e da ambição que devoram o íntimo dos povos. No mundo, a calamidade já é demais, as injustiças são de todas as formas, as torturas são de todos os calibres, justamente por causa da inveja, da ganância e da ambição. Os que merecem ser punidos não são, e os que não merecem são. Os que merecem ser punidos são os que não pagam, os que não merecem são os que pagam. Os que merecem têm um conforto relativo às suas necessidades, e os que não merecem têm demais. Os que trabalham, se esforçam, lutam, perdem a saúde e a vida nos esforços pelo trabalho, nada merecem, e os que nada disso fazem, merecem e têm direito a gozar a vida da melhor forma que entendem, dando expansões aos seus ideais
e as suas vontades. Então, pode-se chamar a influência de Marte de justiça do céu, a justiça da natureza, a justiça natural, que não falha, porque Marte tomou conta e acabará com tudo isso em pouco tempo, com a vontade do livre-arbítrio, sem limites, imperador de ruínas. Todos esses sofrimentos, todas essas influências martirizadoras, atingem apenas os viventes desprotegidos, não os viventes imunizados ou aqueles que estão por conta da base racional. O que se vê no mundo é um império da ganância e da ambição, e por isso uns querem um pedaço de pão duro que seja, e não têm, vão catar na lata do lixo daqueles que têm para botar fora, sujeitando-se a comer restos dos que têm de sobra. Isto é a justiça que impera há muito no mundo. Uns querem agasalhos, não têm, morrem de frio e de fome, outros têm para pôr fora. Uns querem remédios e não têm, morrem por não poderem se tratar, e outros jogam o dinheiro fora. E esta é a justiça aí na terra. E por essa justiça passar já dos limites, é que veio Marte, para com suas influências na terra, tornar o mundo cada vez pior. Há muito que o mundo está entregue a Marte. Até agora, outro planeta interrompia a sua evolução e, afastando-se definitivamente, deixou o mundo à mercê das influências de Marte. E os outros planetas, como Júpiter, Saturno, Vênus e Mercúrio, também deixaram de interromper a marcha de Marte, para que este dê a solução de justiça entre todos os povos em um período de tempo pequeno. Eu sei que o vivente sente vontade de perguntar: e o racional superior não poderia evitar isso? Poderia sim. E eu estou aqui historiando mais ou menos o porquê das injustiças no mundo, onde impera a inveja, a falsidade, a traição, a desumanidade, esse corrompimento tenebroso e essa tese asquerosa para vos cientificar de que o sofrimento é o caminho necessário à decisão da procura da base racional. O mundo vive num desequilíbrio tal que os viventes pensam primeiro em si e o resto que se arranje. A ganância é a dança universal. Isto é para que tenham uma insignificante lição, e daqui tirem outras tantas coisas e verifiquem o que é mais do que justo e direito a ação do planeta Marte. Se eu não mostrasse aqui o porquê de todas essas passagens, perguntariam por que o racional superior não corta essa influência, esse martírio do mundo, essa maldição sobre tudo e sobre todos. Sobre todos, com exceção dos imunizados, dos que estão junto ao racional superior. A estes a influência de Marte não atinge, só atinge aos que estão fora dessa base racional. As bombas atômicas, as armas de destruição criadas pelos homens, os engenhos que surgem para quase desaparecimento da humanidade, de infinidade de modos, de diversas maneiras, tudo por influência e orientação de Marte. E neste período de tempo, nessa situação angustiosa, no mundo inteiro, começa a surgir entre todos esta escrituração, universo em desencanto. Os povos à procura de um meio melhor de viver, não aguentando mais o sofrimento. Abraçam-na de coração e dizem: o Salvador teve compaixão de todos que lhe imploravam um outro modo de vida, por ninguém resistir mais viver desse jeito. Aí então é que darão valor e abraçarão a escrituração racional de coração, porque a necessidade obriga e impõe a todos o seguimento das lições dadas nesta escrituração. Não há dificuldade, todos aceitarão, todos irão querer e seguirão, ficando em pouco tempo imunizados. Está aí a modificação do modo de bichos, de feras humanas, para o vosso verdadeiro ser, que é o ser racional. Então, quando o mundo abraçar a imunização racional, o planeta Marte parará a sua evolução entre todos, pois do contrário, se conservariam sempre de mal a pior e nunca sairiam disso, a não ser depois de muitos séculos. Está aí a modificação de um para outro modo de vida, justo ao próprio ser natural de todos, que é a imunização racional. E pergunta o vivente: quando será isto? Respondo eu: não está por muito longe. O planeta Marte vem evoluindo cada vez mais, desenrolando tudo para pior, e se assim não fosse, nunca iriam sair deste modo de vida, procurando sempre e conservando o viver da melhor forma possível e dizendo: o melhor mestre do mundo é o sofrimento.
A vida dos cegos de olhos abertos é só dar cabeçadas de todos os jeitos, de todos os tamanhos e de todas as maneiras. Vivem sonhando na vida com as ilusões, futurando, idealizando, traçando planos como coisa que cegos de olhos abertos saibam o que pensam e o que dizem e o que fazem e o que projetam. Esquecidos que são de uma natureza sem garantias, pensando que tudo o que premeditam e pensam saia certo. Cegos de olhos abertos devem sempre contar com o presente e não com o futuro, porque não sabem se anoitecem e não amanhecem, ou se amanhecem e não anoitecem. Esquecem que a vida não tem garantias, esquecem que tudo se transforma. Enxergam o presente, mas desconhecem o desenrolar dos futuros acontecimentos, bons e os maus. Por isso, chama-se cegos de olhos abertos, viventes em penitência, expostos aí, neste mundo, a tudo quanto é de ruim, esquecidos de que não têm garantias, dominados pela ilusão, fazendo projetos, traçando planos, na esperança disto, na esperança daquilo, como coisa que tudo desse certo. Vivem assim os penitentes à mercê das fatalidades e das obras do acaso. Conhecem a vida prática, conhecem tudo isso e pensam diferente. Quem conhece a vida prática e pensa assim é um verdadeiro cego, um cego de olhos abertos. Assim, aos viventes que faz até pena o modo de pensar. Vivente que julga ser mais certo dos certos e é sempre o mais errado de todos. A salvação do mundo está na imunização. A salvação dos viventes está na imunização racional, e para abraçá-la, para conseguir os benefícios da sua força, é preciso tão somente a leitura desta obra. É por isso que nunca é demais repetir: leiam se querem vencer. Quem não ler é porque não quer alcançar a vitória da imunização. Tudo que aqui está escrito é para lerem e irem recordando sempre, porque se não lerem continuadamente, esquecem, e quem esquece nada sabe. Quem quiser contar com a imunização, com os seus efeitos, leia quanto mais vezes melhor. Como é que o vivente quer imunizar-se? Quer saber sem ler? O vivente que não lê é porque não quer ser imunizado. O vivente imunizado é um vivente equilibrado, e o equilíbrio está na leitura, e da leitura nasce a imunização. A leitura é o essencial, é na leitura que está o saber, e é do saber que todos precisam para poderem se valer dos andamentos de tudo, em benefício de si mesmos. Os que não sabem ler serão perdoados, terão o seu desconto, mas os que sabem não. Portanto, nunca é demais repetir que está na leitura o caminho para a imunização racional. E pela imunização racional, os infantes são desenvolvidos, encontrando a felicidade no meio do mal, sem esperar, sem saber que passaram a contar com os poderes do astral superior. E assim, estão aqui as orientações para que todos guardem o seu dia e preparem para quando chegar o seu dia determinado. Tudo tem o seu tempo, sua época, seu dia. Ninguém nasce feito de uma vez e sim, aos poucos, até chegar a ter entendimento das coisas. Tudo no mundo é assim, mas os errados demais não entendem isso e querem, sem aprofundarem-se na leitura, ficar prontos de tudo. São viventes que não compreendem as ordens naturais das coisas. Não veem que para alcançar a imunização racional é preciso o conhecimento integral desta obra. Tudo obedece às regras naturais e quem sai fora dessas regras encontra o pior para si mesmo. O vivente equilibrado procura não se aborrecer, porque vê que de nada adianta. Procura aprender e se despreocupar das coisas que só dão mau resultado. Enfim, procura andar em dia com os ensinamentos do desencanto que aqui estão contidos, para ser sempre menos duvidoso e desconfiado, e reconhecer que não anda mais sozinho, que em todo lugar que esteja, terá sempre a proteção do astral superior, pronto para esclarecer de toda e qualquer dúvida. Imunizado quer dizer pronto, perfeito, unido ao racional, imune, não tem mais impurezas espirituais, alcançou o ponto superior, a parte racional. Espíritas são todos os que vivem em experiência, na incerteza de tudo, em expiação,
em sofrimento, martirizado na ignorância de tudo, imunizado, elucidado de todas as torpezas, cumprindo com o seu verdadeiro ponto de abnegação para consigo mesmo. Todos os que vivem em experiências na incerteza das coisas é que são espíritas. E por todos serem espíritas, é que assim vivem, sempre aprendendo, sempre em descobertas e sempre indecisos. Então, entre os espíritas sempre existiram grandes confusões, porque não sabem o porquê de assim serem, de onde vieram, para onde vão e o porquê o mundo é assim. Vão aceitando tudo que encontram aí na Terra, pensam estarem certos e veem sempre a contradição em si mesmos, por viverem sempre na incerteza de tudo. Há os que costumam dizer que recebem os espíritos mais diversos, do pai, da mãe, de um caboclo, de um santo, de um africano, enfim, uma infinidade de espíritos. Tudo isso arranjado aí da terra entre os viventes. Arranjo este que sempre manteve as confusões, e as confusões são tais que nenhum sabe onde está a verdade. E por isso hajam a correr os 4 cantos do mundo à procura da verdade das verdades, sem a encontrarem, confusos por admitirem o que encontraram no mundo e aceitando como verdade das verdades, vendo a contradição do que aceitam nessas condições, sempre experimentando em todos os lugares, nunca chegando a uma conclusão real e, com o tempo, abandonando tudo por não encontrarem o que procuram, a verdade das verdades. Está aí o meio como é confuso, tudo porque o vivente não sabe o porquê ele próprio assim é, que fará saber porque as coisas assim são, e tudo no mundo assim é. Por não saber, não deve admitir uma coisa que desconhece como grande realidade, como fosse verdade. É por isso que vivem constantemente dominados pelos invisíveis aí do espaço, sofrendo cada vez mais, obrigados a procurarem meios e modos para melhorar, e o sofrimento crescendo sempre, cada vez a pior. Então, para confortar esses cegos de olhos abertos, inventaram uma série de frases. Seja resignado, isto é uma provação que tens que passar, agora diz o vivente consigo. Não há aquele que possa sofrer satisfeito. O sofrimento não faz graça para ninguém rir. Tenho que discordar, porque acho impossível que Deus tenha prazer e sinta-se satisfeito com o meu sofrimento, com o meu penar. Começa aí o vivente a caducar, com argumentos que fazem crer e descrer ao mesmo tempo. Fica o vivente sempre no terreno das dúvidas, vendo tudo sempre tão misterioso que dificilmente pode se definir. Então, vão admitindo tudo assim como está, aguardando que um dia seja desvendado, e vão malhando sempre, errando sempre, mais do que acertando, porque a vida é de experiências, e para apurar qualquer coisa é preciso aventurar. O vivente vive uma infinidade de experiências, cada qual com seu modo de interpretar. Mas os que conhecem a verdade das verdades, de princípio a fim, tintim por tintim, o que é e o que não é, o que é verdade e o que é mentira, diz: como nós vivemos uma luta sem proveito, que confusão nos trazem esses meios de atrasado. Por quê? Porque não sabem nada desse mundo até agora. Por meio dessa escrituração racional é que vão saber o porquê todos assim são, o que são, o porquê o mundo é assim interpretado pelos seus habitantes. Agora é que sabem de onde vieram e para onde vão, antes de todos assim serem como são, o que eram, como eram e por que eram. Antes do mundo assim ser como era e por que deixou de ser o que era para ser o que é. Enfim, o vivente nessa escrituração sabe, antes de tudo, definir tudo de princípio a fim. Então, olha para esses caducos e diz: é verdade, eu também já fui caduco, porque nada sabia. Ou por outra, sabia tanto quanto os demais que ainda estão caducando, perdendo tempo como eu perdi, mas agora estamos perto da verdade das verdades, porque a escrituração racional está em nossas mãos. Estamos todos mais perto de conhecer a verdade das verdades, porque a verdade que existe no mundo é toda ilusão e nada mais. É autossugestão, e por isso a sujeira está aqui no mundo, conservada até hoje, e por tudo ser sujeira, é que nunca foi divulgado nem definido o certo dos certos,
como nesta escrituração se vê provado. E por tudo isto ser sujeira, é que os mistérios continuam aqui, perdurando sem solução. Por conseguinte, são sugestionados, todos dominados pela autossugestão. E por isso, nunca definiram o princípio nem o fim, provado e comprovado do mundo, porque todos, quando nasceram, já encontraram aí tudo isso, já encontraram um mundo feito, e o dono nunca deu satisfações a ninguém, razão porque nunca souberam nada de certo, vivendo todos errados, tudo errado, e todos sofrendo. E quem sofre é porque nada sabe. Se soubesse, não seria sofredor. Está provado, portanto, que a autossugestão é que domina a todos dentro dessa sujeira, cheio de desventuras e asneiras, sem conhecerem o ponto verdadeiro que nunca foi encontrado, a não ser agora, nesta escrituração do racional superior, que faz todas essas exposições para que os viventes libertem-se e divulguem tudo, com precisão, de princípio a fim, dando provas consolidadas, patenteadas, do que esclarece sobre todos os pontos de vista, para pôr em forma o que é necessário para todos. A imunização racional é completamente diferente da espiritualização. A espiritualização pertence aí à autossugestão, à sujeira. A imunização racional é de outro ponto definido, é de onde se encerra o princípio e o fim de tudo, as divulgações precisas, o ponto culminante da redenção de todos e a transformação dessa deformação para o estado natural. Prova, mostra tudo o que é, de onde vem e para onde vai, o princípio e o fim de tudo, provando e comprovando tudo tintim por tintim. Então, o que deve fazer o vivente? Ler. Ler para conhecer e saber conversar todos esses assuntos em benefício de si mesmo, para alcançar a imunização racional. Torna-se equilibrado o vivente e vive sob a proteção do astral superior. Há viventes que, por não conhecerem a natureza, dizem que nem todos poderão alcançar a imunização. Enganam-se, todos pertencem à mesma natureza, e por ser a imunização uma coisa natural, todos a alcançarão. Todos vivem na experiência, na incerteza de tudo, e quem vive em experiências é espírita. Por isso, todos sofrem, todos são sofredores, devido à autossugestão, sem ter convicção do que dizem e do que fazem. É o único caminho para deixarem de sofrer, para deixarem de pertencer à autossugestão, para terem convicção de tudo, é o da imunização racional. No Espiritismo estão aí os viventes do mundo invisível, que gostam de fazer pantomimas por meio da força magnética. Magnetizam o vivente aí da Terra e se apresentam a ele como entendem, como o diabo, como um desconhecido, como um caboclo, como um preto velho, como uma criança, como entendem de se apresentar. E por isso, para os que não sabem divulgar essas coisas, há grandes confusões no desvendar deste mistério. Pois tudo isso é preciso para que o povo invisível seja conhecido, reconhecido e respeitado entre o povo aí do chão. E assim, vivem todos apalpando no mundo para aprender, para ver se dá certo ou não, e sempre na incerteza de tudo. A ciência é assim, e assim todos vão apalpando para ver se acertam ou não, se dá certo ou não, e todos sempre vivendo desse jeito, horrivelmente na incerteza disto, na incerteza daquilo, na dúvida disto, na dúvida daquilo, desconfiado de tudo, pensando uma porção de coisas, sempre em experiências para ver se dá certo. E por assim viverem, é que a ciência passou a entender que todos tinham espírito. Na imunização racional, ao contrário, não existiam dúvidas, não se vive de experiências, não se vive desconfiado, porque ela dá-nos o verdadeiro saber das coisas naturais e ensina-nos o porquê do mundo, o porquê de tudo, provando e comprovando a verdade das verdades. O vivente mantém uma confiança de tudo, muitas vezes está confiante, e a má interpretação é quanto basta para ficar desconfiado, muitas vezes por causa de uma palavra, por trocar de olhos, por um gesto ou por uma coincidência, que às vezes geram calúnias de inimigos gratuitos. Assim, na mesma hora que o vivente confia, desconfia, perturba-se e não sabe se está na terra firme
ou se está pisando em falso, sempre desconfiado por não ter garantias no modo de viver. Por serem espíritos é que são desanimados, muitas vezes animados, mas por isso ou aquilo, por qualquer coisa desanimam, esfriam. São todos desanimados, porque não têm uma posição definida e serem seres em experiência. Tudo isso é tolerante para os imunizados que, pela continuação da leitura, vão melhorando esse estado de coisas, sentindo menos perturbações, até o ponto de equilíbrio total. A imunização vai fortalecendo o vivente até dar-lhe forças para dominar-se e ter uma situação definida. Aí o vivente deixou de viver na experiência, está completo, é senhor de si, é um equilibrado. A palavra espírito contém muitas ramificações e derivados, quer dizer, espertos, expansivos, exploradores, espoliadores, espertalhões, enganadores, por não poderem provar que tudo o que fazem e dizem é verdade, nada provam, e por nada provarem, encerram tudo como uma coisa misteriosa e sem solução. Não sabem de onde vieram e muito menos para onde vão, não têm convicção, certeza daquilo que dizem, daquilo que fazem, e por isso enganados e enganando aos demais. Portanto, o que é espiritismo? Aventureiros criminosos que não dão provas definidas do que são, do que o mundo é. Coisa invisível, indecifrável, que os viventes sabem existir, mas não podem deles receber a divulgação da verdade devido à situação deles ser também de dúvidas e de experiências. Quem se baseia num ser que não prova nem comprova a verdade das verdades está enganado e enganando aos demais. E é por isso que todos vivem sofrendo no mundo, cada vez mais, sem terem confiança nem em si mesmos, nascendo daí o egoísmo e o ciúme. Não é dizer aqui que o espiritismo não é verdade, mas é que não está no espiritismo a verdade das verdades. Ele é apenas uma ínfima partícula da verdade. Sabem que o vácuo é habitado pelos invisíveis, e por serem invisíveis, tratam de espíritos. Existem então invisíveis de todas as categorias, bons e maus, os quais se apresentam aí aos viventes com a formação ou identidade que entenderem, uns de santo, outros de anjo da guarda, de santas, como entenderem e de acordo com a instrução e a capacidade do meio em que se apresentam. Há meios que aceitam isso e outros não. Há meios que não aceitam e acham um absurdo, como de fato o é. Tudo dependendo do meio do vivente, onde eles chegam e manejam de acordo com esse meio. É para verem como tudo isso é complicado, precisando explicar de diversas formas, para provar e comprovar a nulidade dessas coisas e a certeza de outras. O vivente, quando nasce aí na Terra, já encontra tudo isso e vai admitindo como coisa de grande proveito, bastando, no entanto, sofrimento para verificarem que todos estão errados e que o mundo atravessa a condição de salve-se quem puder. É esta a conclusão que o vivente tira, nascendo então nele a ganância, a cobiça, a necessidade e o esforço para subir e melhorar sempre, com medo de sofrer e tudo fazendo para vencer, as guerras, as lutas, as confusões, os aborrecimentos, visando tudo melhorar cada vez mais. Como surgiram as seitas, doutrinas e religiões? Há séculos passados surgiram as filosofias, superfilosofias e ciências filosóficas, e com o decorrer dos tempos vieram criando-se outras tantas, multiplicando-se cada vez mais. Dessa multiplicação motivaram-se as confusões das novas gerações, e disso os antigos atrasados é que são os culpados, por terem aceitado todo esse entupimento. Ou por outra, nem todos os antigos, porque os autores dessas coisas desnecessárias tinham uma visão mais ampla a ponto de fazerem dessas crenças meios de vida para tirar proveito à custa dos atrasados, que as vieram adotando e ainda as adotam sem resultado. Quais são os resultados que a filosofia, superfilosofia e ciência filosófica têm dado ao povo? Nenhum, a não ser somente o sofrimento cada vez mais aumentando. Os antigos atrasados contam que iriam ser salvos e que futuramente tudo no mundo estaria salvo. E, entretanto, o que estão vendo é que são vítimas de exploradores da credulidade pública.
E assim é que, com o tempo, uns tantos se convenceram de que estão a perder tempo e afastam-se, deixando de ser crentes, não mais acreditando em coisa alguma. E outros, adotando por mera conveniência, adotam sim as mulheres por causa dos homens e os homens por causa das mulheres. Outros por conveniências monetárias ou a título de passeios, de distração, certos de que oram em vão, pois quanto mais pedem, quanto mais imploram, quanto mais oram, mais sofrem. Onde está o sossego que essas crenças dão? Que tranquilidade elas dão aos povos? Nenhuma. Todos sofrem cada vez mais por adotarem essa salvação que não salva, que nada prova de bom. Porque no mundo só se vê a degradação, e tudo isso são meios de conveniências das mulheres e dos homens, cada qual com a sua, e dos piratas que as mantêm, sempre na esperança de manterem esse estado de coisas, e vendo a cada passo que a propaganda que fazem é tão vergonhosa, tendo o sofrimento como prova da sua nulidade. Se tudo isso tivesse subsistência e consistência divina, como assim pregam esses falsos profetas aventureiros, esses propagandistas delinquentes de crimes que estão à frente dos olhos de todos, como todos veem o mundo piorar cada vez mais, o mundo assim não sofreria, como há longos séculos vem sofrendo, para provar que as filosofias, superfilosofias e ciências filosóficas nunca salvaram ninguém, nem nunca poderão salvar. E estes espertalhões, derrotados há séculos pelas multiplicações dos sofrimentos, não se convencem que não passam de uns conversa fiada, e contadores de papagaiadas, só adotadas por papagaios que repetem o que ouvem os demais falar, sem nenhuma base, encerrando tudo misteriosamente no infinito, tornando essa bicharada da terra cada vez mais descompreendida. Aqui está provado que tudo isso é mantido por conveniências dos propagandistas, que aproveitam-se dos atrasados para lhes explorar, fazendo-os perder tempo e implorar em vão, sem resultados. Se tudo isso tivesse as influências do ser criador, já há muitos séculos teriam provado e endireitado o mundo. E o que se vê, desde longos tempos, é que tudo piora. É bem vergonhoso caducar e fazer os outros caducarem desse jeito, dizendo que estão certos e vendo que tudo vem errado de longas eras. Parece que viventes assim não enxergam, estão obcecados pela abstração, embriagados por esse entupimento, que nem enxergam o caminho direito, indo cada vez mais pelo abismo adentro. Em vez de endireitarem o mundo, pioram tudo. Está aí essa humanidade tão adiantada, tão bem esclarecida, que é até uma vergonha virem há séculos admitindo esses entorpecentes como realidade. Tudo isso ajuda a grande confusão do povo, nascendo então nesse meio a invenção de que a alma está no corpo de todos, mas que ninguém sabe, pois a alma não pode ser vista onde está. Enfim, inventaram essas coisas misteriosas para poder iludir a todos e irem vivendo da melhor forma possível. E ficam os papagaios a falar que tem no corpo uma coisa que ninguém prova existir. Fazendo o mistério do seu próprio ser, inventaram todas essas superstições. E o povo atrasado admitindo-as como realidade. Nem todos, pois o povo culto não adota essas coisas, segue as filosofias para manter as suas conveniências e não para a salvação de ninguém. Quando todos esses cegos de olhos abertos curarem-se dessa cegueira, é que irão dizer: é verdade, o atraso era tão grande que chegava a nos cegar. O povo culto, entretanto, que emprega o seu tempo lendo para conhecer de tudo, não adota essas crenças. E por isso, as livrarias estão cheias de livros que descrevem o princípio de todas as doutrinas e os seus criadores, de seus propagandistas. O povo culto não crê em nada disso. Propaga a crendice por ambição, por pertencer a um povo ambicioso. E o povo atrasado, inimigo que é da leitura, vai aceitando tudo o que lhe dizem, falando como papagaios, dizendo que estão certos e sem saberem o que dizem. O povo culto não adota um incrédulo, é cientista, procura cientificar-se e não vai atrás de conversas. Quem vai atrás de conversas não sabe se está certo ou errado. Nasceu aí no mundo, aprendeu dificilmente a falar, a ler, e é tão convencido quando diz que aí nasceu e tudo isso já encontrou, adotando como direito o errado, porque não quer preocupar-se.
como quem diz que tanto faz a água correr para baixo como para cima, tanto faz andarem certos como errados. São dos tais que se está errado, está bem, se está certo, está bem também. Isto é o cúmulo da estupidez. Um vivente assim não tem brio, é um vivente sem instrução. Sabe que está errado e mantém o seu erro. É um vivente impostor, que vê a verdade das verdades e não se compenetra dela. Para um vivente assim, todo sofrimento é pouco. E por isso que há muito o sofrimento vem reinando no mundo, entre grandes e pequenos, entre todos reinam as contrariedades, os aborrecimentos, as dores, os choros e as desarmonias. Por causa dessas falsas verdades, é que todos vivem desconfiados de tudo, duvidando de tudo, na incerteza, com receio, com medo de tudo. A culpa é de todos os que adotam essas falsas verdades como elemento de prestígio. Prestígio de entorpecentes para alimentar o sofrimento de todos até o ponto da desilusão. Portanto contarem com a crença, portanto pedirem, portanto rogarem e nada conseguirem resolver. Então acabam se desesperando, e com uma porção de impropérios e injúrias por causa do tempo perdido, sem proveito dizem: estou descrente, não creio em mais coisa alguma. Enquanto conservam a ilusão, os papagaios falam e embrulham-se em si mesmos, por não provarem com precisão o que dizem até convencerem-se de que estão embrulhados, até desesperarem-se e dizerem: a minha fé traiu-me, a minha crença fez-me caducar, mas a esperança é a última que morre. E por isso, para mim, tudo está morto. Não espero mais nada da minha crença. E assim, vivem todos no mundo à mercê do sofrimento, alimentando-se com essas coisas que fazem aumentar sempre o sofrimento. Com o tempo, vem a desilusão de tudo e o vivente, caindo na realidade da vida, diz: é verdade, tudo isto é fantasia, é ilusão. Nós aqui nascemos, encontramos e vamos adotando tudo com respeito, amor e abnegação, e no fim, a correspondência é a pior possível, porque as desilusões vêm umas após outras. É o caso então de perguntar: e o que vale tudo isto? Para que tudo isto serve? Para ludibriar, para mentir e trair. E um traidor é um perdido. E todos são perdidos no mundo, por adotarem essas misérias que não mantêm a estabilidade do viril humano. Mas há viventes que têm olhos e, por atraso ou incompetência, não enxergam ou não querem enxergar a nulidade de todas essas falsas verdades. A deformação do mundo aumenta as confusões. O mundo vive numa deformação cada vez pior, aumentando o terror das guerras, das pestes, da fome e dos terremotos e abalos da natureza. Efeitos dessa própria natureza revoltada contra os seus habitantes, provocando pelo mundo afora a maior infelicidade que esse pleito trouxe para todos. Então, cansados de verem as rebordosas entre grandes e pequenos, destruidoras da prosa, do orgulho e da ambição, enfim, egoísmo materialista com rebordosas que se dão noite e dia, num mundo onde não há tranquilidade nem sossego. Os momentos de alegria são insignificantes, passam a maioria do tempo aborrecidos, preocupados com a vida e insatisfeitos com tudo. Maldizem-se de todas as maneiras, pois se de um lado estão sossegados, de outro não têm sossego, sempre preocupados, pensativos, procurando resolver e melhorar o seu modo de vida, e as melhoras nunca correspondendo ao equilíbrio necessário ao bom viver. Os que não enxergam isso são viventes que vivem por verem os demais viverem, que só vão atrás dos conversa fiadas, dos galanteadores, dos prosas, que não têm convicção do que dizem, desconhecendo a vida prática e na mesma hora fazendo-se de muito competentes, como se conhecessem a vida. Esses assim nem viver sabem. Vivem na iminência de coisas desagradáveis, a levarem tombos e sem saberem onde vão parar, tudo pela transigência do versum da lei, a que estão submetidos pela incompetência de analisarem o que é a vida, sem terem prática nenhuma da vida e pensando convencidos de que têm. Aí então é o vivente diante dos reveses dolorosos, horrorosos, tenebrosos e humilhantes, abaixa a cabeça e diz: misericórdia, eu nada sei. As confusões que eu fazia do direito com o torto
só serviram para botar-me por baixo dos por baixo, 1000 vezes pior do que um peregrino. O mundo é um teatro e nós somos representantes, e eu representei uma infinidade de quadros da forma pior possível. Quem conhece a vida prática está cansado de ver isso no mundo. Quem não a conhece, pensa que conhece e fecha os olhos para não ver o que se passa. Pensando assim, saber viver. Acreditam em tudo, mas sempre na dúvida de tudo, sempre falseando. E quem vai falseando, uma vez cai e não levanta mais.